Prezados alunos e alunas, muito bom dia. Hoje trataremos do tema relativo à reforma constitucional. Então, falar da possibilidade da reforma constitucional é ter como ponto de partida o poder constituinte. Então, nós já tratamos em momentos anteriores a questão relativa a duas grandes revoluções que nós tivemos na Europa. Uma delas foi a Revolução Gloriosa, que ocorreu no século XVII na Inglaterra, que eliminou a hegemonia do feudalismo e propagou o liberalismo. Uma outra grande revolução foi a francesa, de 1789, na França, que se consolidou com a queda da Bastilha, local este que era utilizado para realizar a prisão dos adversários do rei. Muito bem. Então, o poder constituinte originário, ele indica o quê? Ele indica que surgiu uma nova Constituição, né? Então, falar do poder constituinte originário é pensar no surgimento de uma nova Constituição. Por exemplo, o Brasil. O Brasil ele passou pelo advento da independência em 7 de setembro de 1822 e a partir desse momento ele se torna um sujeito de direito internacional público, no qual passa a ter a figuração dos três elementos obrigatórios do Estado: povo, território e soberania. Então, com a independência, o Brasil, ele, na fase seguinte, ele cria a sua primeira Constituição. E essa primeira Constituição que se origina no Brasil, ela tem esse caráter fundacional ou histórico. Então, quando se cria uma primeira Constituição em um determinado ordenamento jurídico, tem um caráter fundacional ou histórico. Todas as demais constituições que nós tivemos no Brasil, ainda que elas tratem do poder constituinte originário, elas já terão um viés pós-fundacional ou revolucionário, na medida que são constituições subsequentes àquela que inaugurou o constitucionalismo no nosso país em 1824. Então, depois de 1824, nós tivemos as constituições de 1891, 1934, 1937, 1946. No período ditatorial, nós tivemos as cartas constitucionais de 1967, 1969, e após o encerramento do período ditatorial, surgiu a Constituição que tem vigência até os dias atuais, que é a Carta Constitucional de 1988. Muito bem. Nós também podemos ter o poder constituinte derivado. E esse poder constituinte derivado, ele pode ter a característica de ser revisor. Da onde que consta essa possibilidade de revisão das normas constitucionais? Bom, o artigo 3º do ato das disposições constitucionais transitórias trata da aplicação do poder constituinte derivado revisor. E ele tem uma característica própria, no sentido de que
ele deve ser aplicado uma única vez. Então, o poder constituinte derivado do revisor, ele foi aplicado uma única vez no ano de 1993, o que indica dizer aí o decurso de 5 anos após a promulgação da nossa Carta Constitucional de 1988. Um outro viés do poder constituinte derivado é que ele pode ser o quê? Reformador, né? Então, o poder constituinte derivado, ele também pode ter esse viés reformador, que foi o que ocorreu com a reforma da Previdência que nós tivemos há pouco tempo. Então, a reforma da Previdência, ela foi aprovada pelas duas casas legislativas do nosso Congresso Nacional, que são a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, e após a sua aprovação nas duas casas legislativas e a respectiva assinatura pelo chefe do Executivo, ela, obedecido aí todo o trâmite legal, espaço temporal, ela passa a produzir todos os efeitos legais. Uma outra possibilidade de poder constituinte derivado decorrente é aquele que se refere à figura de que pode-se criar constituições estaduais. Então, nós temos poder constituinte derivado decorrente quando surge a possibilidade conferida em lei para cada um dos estados membros do nosso país criarem as suas próprias constituições estaduais. Obviamente que essas constituições estaduais não poderão afrontar a Carta Maior, que é a Constituição Federal vigente do nosso país. Mas, de qualquer maneira, a lei estabeleceu a possibilidade de criação dessas constituições estaduais e, de fato, elas existem, justamente para regulamentar questões próprias de cada um dos estados. Agora, quando nos referimos à figura do Distrito Federal, ele foi regulamentado por uma lei orgânica. Então, o Distrito Federal, ele não apresenta uma Constituição Federal, ele apresenta uma lei orgânica, o que, a bem da verdade, segundo o entendimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal, se equipara a uma Constituição Federal. Aliás, se equipara a uma Constituição Estadual, melhor dizendo, mas não é. Na verdade, não é. É uma lei orgânica que regulamenta todas essas normas do Distrito Federal. Um outro ponto que chama atenção em relação aos municípios. Então, o município não tem Constituição, né? Quando a gente fala na questão do poder constituinte, o município ele não tem esse alcance do poder constituinte de acordo com os fundamentos que foram elucidados. O outro item fala da derrotabilidade. Então, o que é a derrotabilidade? A derrotabilidade indica que o legislador não pode prever todas as hipóteses legais de acordo com as normas existentes no nosso ordenamento jurídico. Então, como nem tudo poderá ser previsto pelo legislador, dependendo de situação concreta do fato social, se faz necessária a interpretação hermenêutica para que se encontre a melhor resposta para um caso concreto. Nós temos ainda algumas teorias que tratam da questão da interpretação do preâmbulo da nossa Carta Constitucional. De acordo com a teoria jurídica comum, o preâmbulo da nossa Carta Constitucional ele é visualizado como uma norma constitucional, similar a qualquer outra
aplicável no nosso ordenamento jurídico. Temos também a teoria específica. Com relação à teoria específica, o que consta no preâmbulo produz efeitos legais. Por exemplo, o preâmbulo fala que nós temos uma federação, um Estado laico. Então, isso evidentemente produz todos os efeitos legais de acordo com a teoria específica. E por fim nós temos a teoria jurídica comum, que prevê que todos os atos normativos que estão dispostos no ato das disposições constitucionais transitórias também têm eficácia normativa, a não ser que a matéria já tenha sido exaurida, como foi o caso aí que nós falamos há pouco da questão relativa ao poder constituinte reformador previsto no artigo 3º do ato das disposições constitucionais transitórias. Muito bem, ficamos por aqui. Meu muito bom dia e até a próxima aula. Muito obrigado.